Eu tive um acidente bem grave, tomei uma pancada na cabeça e tive traumatismo craniano, eu fiquei 3 dias em coma. Quando eu comecei, tinha até um certo preconceito, porque quando falava que era de Santa Catarina, o povo falava assim, rapaz, o que esse abeia quer com rodeio, né? Hoje nós vamos bater um papo com o atual líder do circuito Rancho Primavera, Douglas Aparecido Silva, conhecido Chapecó. Rapaz, tudo certo? Nem sabia que tinha rodeio lá em Santa Catarina. Como que o cara de lá vai começar a montar em boi? Então, Rodrigo, todo mundo fala a mesma coisa. Quando eu comecei, tinha até um certo preconceito, porque quando falava que era de Santa Catarina, o povo falava assim, rapaz, o que esse abeia quer com rodeio, né? Que esse cara tá caçando um jeito de se matar aí, atrás de montar em boi, porque não é costume do povo de lá, o povo nem não conhece direito, mas nós tá aí, né? Devagarzinho, né? Foi conseguindo ganhar espaço dentro do rodeio. Qual que é a principal atração de montarias lá no sul do Brasil, Douglas? No sul, na verdade, tem mais os rodeios crioulo, né? Que eles falam, de laço comprido e gineteado em cavalo, né? Na crina. Na crina, tem as modalidades deles lá, tem uns 2, 3 tipos diferentes lá. No basta aberto, que eles falam, na gorupa, no tento, que é só com um tentinho no pescoço, na crina. Umas montarias diferentes deles lá. É lá que sai aqueles golpes daqueles cavalão louco amarrado no tronco. Mal o cavalo no pau e solta na gravanha lá, rapaz. No rodeio dentro da pista, né? No palanque também, mas bonito. Mas eu já vi uns caras treinando no campo aberto lá, que eu vou falar pra você, é feio de ver, viu? Aí o povo fala que nós é doido de montar em boi. Doido é que o povo lá monta, solta no campo, lá morra abaixo, vai daqui a pouco se matar. Você falando dessa tradição do sul do Brasil, como que você se meteu a montar touros? Quando foi o seu primeiro contato com o animal de pulo? Então, eu, como a maioria não sabe, né? Na verdade, eu não sou nascido lá em Santa Catarina. Sou nascido no Paraná, só que eu fui para lá muito novo. Então, eu sempre representei Santa Catarina por causa disso. Porque quando a gente foi morar para lá, eu tinha 7 anos de idade ainda. E meu pai montou em boi. Então, daí que veio, né, o gosto pelo rodeio. E desde que eu me conheço por gente, eu respiro rodeio. Quando era molequinho, não assistia desenho, não. Porque pra mim, quietar em casa era pôr... Na época, eu lembro, meu pai tinha um videocassete ainda. Tinha uma fita de Barretos, ano 2000. Eu assistia aquela fita 3, 4 vezes no dia. Era a minha atração, era aquilo lá. Então, desde de criança, desde que eu me conheço por gente mesmo, eu respiro rodeio. O gosto, como você disse, vem do pai que já montava e você herdou isso dele. Mas quando foi o seu primeiro contato com o bezerro? A primeira vez que você montou, você se recorda? Olha, eu tenho uma foto que de vez em quando eu até posto nas redes sociais aí, eu acho que quem acompanha já deve ter visto. Eu acho que eu devia ter uns 2, 3 aninhos de idade, meu pai colocando em cima dos bezerros de leite lá. Desde de molequinho, meu pai gostava, né, e por ele ter montado também. No início ele não colocava muito assim para não incentivar, né, porque eles queriam que, tipo assim, gosta, mas não quer incentivar, né, sabe o tanto que é difícil. E a vontade dos meus pais era que eu estudasse e tudo, que não pendesse para esse lado, mas não adiantou muito não. Então acho que meu primeiro contato assim já foi desde de pequenininho mesmo, meu pai punhava nos bezerrinhos. Mas assim, que eu falei, não, é isso que eu quero e vou montar em boi, eu acho que com uns 11, 12 anos aí eu já comecei a montar nos garrotes já com pensamento de aprender a montar mesmo, que era o que eu queria para mim. E como você fazia lá? Onde você montava? Onde tinha esses garrotes lá em Santa Catarina para você começar a ter mesmo um envolvimento profissional com os touros de rodeio? Então, a gente, às vezes, de tanto ficar pegando no pé do meu pai, queria montar, às vezes laçava um bezerro lá, põe atrás de porteira, montava, às vezes amarrado na cerca, soltava só para brincar mesmo, mas... a gente sempre mexeu com cavalo, morou em fazenda. Depois, quando a gente foi para Santa Catarina, a gente foi para trabalhar num aras. Então, meu pai tomava conta de um aras lá e tinha uns bezerros de laço. Então, foi daí que eu sempre experimentava os bezerrinhos de laço, que a boiada de laço era do meu pai e eu tinha uns bezerrinhos também, que era meu.
E eu sempre, quando eu comprava um bezerro que eu achava ele bonito, eu ia lá e montava. Aí nós improvisamos um bretinho lá na pista de laço, tinha o brete de laço e tinha uma saída assim que nós improvisamos um bretinho de montaria. Então eu experimentava os bezerros de laço lá e ia brincando com eles. Os que firmava, ia deixando para trás, não vendia. E para mim poder brincar, sabe, de vez em quando tá montando. Quando que bateu o estralo assim, cara, eu tô montando de uma forma que acho que dá para ir pro rodeio? Ah, eu acho que eu não teve nem assim um negócio assim que partiu de mim, porque pra mim sempre foi tão natural e nós montava brincando e tal. E numa oportunidade eu já tava com vontade de montar nos boi mais erados, as coisas. Ia ter uma brincadeira, assim, uma festinha lá em Santa Catarina mesmo. E um conhecido meu me chamou pra ir só pra ajudar ele, sabe? Ele ia trabalhar com a parte de iluminação e tudo mais. Ele fazia parte de humorista também no rodeio. E daí ele falou pra mim, que eu tava, na época, não ia ter aula na escola, nada. Ele falou que eu não queria andar à toa, né? Pra conhecer lá no rodeio e tal. Eu tinha 15 anos ainda. E eu fui e montei. Chegou lá, eu conversou com os caras, eles tirou um boi lá de sorteio pra mim poder montar. Aí, até no dia lá, eles iam tirar um boi do sorteio e depois acabou colocando no sorteio também. Peguei um boi grande, rapaz, nunca tinha montado num boi daquele tamanho. Um boizão grandão, era até meio difícil. O povo ficou meio assim, achando que eu não ia querer montar. E eu montei nesse boi. E montei bem, parei nesse boi lá, o povo já ficou meio assim, sabe? Aí, depois de um tempo, de novo, esse mesmo colega meu me chamou para ir numa outra brincadeira lá no Rio Grande do Sul. Também para ajudar ele. Ir para trabalhar, ajudar lá, arrumar as coisas. E daí ele falou pra mim, leva atrás, chega lá a gente tenta conversar, né? Porque como eu era de menor e não, tipo assim, não tinha tanta malícia nem nada, ficava meio com receio, né, de pôr. E eu fui nessa brincadeira lá, no primeiro dia eles conversaram lá e tirou um boi do sorteio pra mim poder montar um boi bom. Montei, parei nesse boi. Aí o povo já ficou meio assim, falou assim, rapaz, ele tem, que nem diz, tem pegada pra coisa. No outro dia já me colocaram no sorteio. Eu fui, tirei o mesmo boi que eu tinha montado no primeiro dia, parei nele de novo. Aí na final... um peão ia ter que fazer 2 montarias, porque na verdade era uma apresentação, sabe? Foi meio que pagou para uns peão ir lá montar. E na final, um peão ia ter que montar em 2 boi que tinha um cara que tinha machucado. Não tinha nenhuma premiação, na verdade eles pagavam vocês para se apresentar. Para fazer uma apresentação. Nessa ocasião foi assim. Aí eu peguei, tirei o sorteio para montar em 2 boi, né? Aí fui lá, peguei o sorteio dos boi, peguei de novo o mesmo boi que eu já tinha montado, 2 dias nele, e um outro boi que era difícil, que o povo tinha meio que um receio de montar nele pra lá. E tava derrubando todo mundo, eu fazia dias que ninguém parava. E os peão, assim, com experiência, eu já não tava querendo montar nesse boi. E eu peguei esse boi lá. Aí, foi um acaso, assim, um boi de um outro rapaz mancou, um pouco antes do rodeio. Aí eles falaram, não, o menino ia montar em 2, aí ele monta só em um, você monta no outro. O cara veio de mim perguntar, já meio com medo, né? Achando que eu ia querer montar no mesmo boi e ele ia sobrar o boi ruim pra ele montar. Aí veio perguntar pra mim que boi que eu ia querer montar. Aí o cara falou assim, eu já montei nesse boi 2 vezes, pode montar nele, eu quero montar nesse outro aí, pra montar num boi diferente. O povo já ficou meio assim, falou assim, rapaz, esse menino é doido. Aí montar nesse boi difícil, né? Tava derrubando todo mundo. Fui, montei nesse boi, já parei nele também. Aí eles falaram, não, tem que ver o que esse cara tem, porque, né, não tinha experiência nenhuma, tinha 15 anos ainda. Fui, montei, parei nesse boi, que tava todo mundo meio com medo, sabe? E aí foi quando esse pessoal que tava organizando lá, era o mesmo pessoal que organizava a equipe do Rio Grande do Sul para ir para Barretos. Aí eles já me chamaram para ir com eles para Barretos, né, no outro ano. Eu nunca nem tinha montado no rodeio, já ter oportunidade de ir para Barretos, para mim era sensacional. A transição sua de praticamente um amador para um profissional foi dessa forma, foi direta. Aí eles falaram assim, não, mas aí você tem que emancipar, porque daí eu tinha 15 anos, né? Eu ia fazer 16 no outro mês. Falou assim, você faz emancipação e vai nos rodeios começo do ano, pra você pegar o jeito e tal, pra quando ir pra Barreto você já, né, ter meio que pegar uma malícia aí. Aí foi onde que eu corri atrás, porque daí meu pai e minha mãe no começo não queria deixar, mas como era para ir para Barretos, né, eles fez emancipação. Aí nessa eu fui com a minha mãe negociando com ela, falei, não, vamos ajeitar e tal, vou fazer emancipação só para mim ir lá nesses rodeios, poder ir em Barretos para me conhecer, tenho vontade e tal.
pra convencer ela, né? Aí ela falou, não, beleza, aí faz. Só que daí eu tava com idade também pra fazer carteira de trabalho. Falei, não, já vai, no mesmo dia vai fazer sua carteira de trabalho, tudo. Depois você vai nesse rodeio, depois larga a mão disso, né? Vai estudar, tudo, já deixa sua carteira de trabalho pronta também, que você, dia de amanhã, né? Apareceu com o serviço, já tá tudo. Né, vai na cidade fazer os papéis, já mexe tudo de uma vez. Eu falei, não, beleza, pode deixar. Né, foi lá, fez a emancipação, a carteira de trabalho. Minha carteira de trabalho tá em branco até hoje. Como foi a experiência de, com 16 anos, estar se apresentando dentro de Barretos? Primeiro momento, assim, fiquei até... Demorou um pouco pra cair a ficha, né? Porque tava começando. Na verdade, eu acho que eu fiquei mais, assim, impressionado com os rodeios que eu fui antes de Barretos. Porque eu já... Cheguei e falei assim, oficialmente mesmo, estava sendo meu primeiro rodeio. Eu fui, com 16 anos, ganhei campeão. Nesse primeiro rodeio que eu montei. Que cidade foi, você lembra? São Miguel do Oeste, em Santa Catarina. Dali um mês, meu segundo rodeio, em Passo Sobrado, Rio Grande do Sul, fui ganhei campeão. Voltei, fui para Camboriú, terceiro rodeio, ganhei campeão também. Aí o povo falou assim, o menino comecei assim com o pé direito mesmo. Aí eu acho que nisso eu já fiquei assim mais... deu aquela motivação a mais e eu fiquei assim até mais impressionado do que pelo fato de ir para Barretos. Aí quando eu fui em Barretos, acabou que não deu certo eu montar na equipe pela minha idade, né? Mas aí eu fui e montei no Júnior. Porque daí na época eles ficou meio assim e tal, se punhasse eu na equipe, né? Por eu ser de menor ia dar problema. Aí eu montei no Júnior, montei bem lá, fui finalista. No outro ano eu voltei, montei no Júnior de novo, parei nos boi lá, acabei não entrando na final, mas acabei montando bem também. E daí pra frente só foi, né? Quando foi que você conheceu o Tião? Qual foi o seu primeiro contato com o Thiago Diogo? Que hoje talvez seja o seu grande mentor, né? Nós conheceu num rodeio em Menzópolis, um rodeio da Roseta, que eu vim participar em 2015. Eu tinha montado num rodeio pela comissão no Paraná, no rodeio de Pérola, e era etapa da Roseta, montei bem lá, fui finalista e o Henrique me deu oportunidade para mim nos eventos, e eu fui nesse rodeio de Menzópolis e nós tava ficando num alojamento lá, tudo junto. Foi quando eu conheci o Tião, e nós acabou fazendo amizade lá e perguntando, assim, da minha história e tal, um pouco eu contei pra ele, e daí ele perguntou que eu tinha ido lá só pra ir num rodeio, né? Na época eu tava ficando no Paraná ainda. Então era muito longe, eu tinha ido de um ônibus sozinho, eu não tinha tirado carta ainda, tinha recém feito 18. E eu vim nesse rodeio de ônibus, um sofrimento doido, rapaz. E daí ele falou, não, conversa com ele aí pra ele ajeitar mais rodeio pra você e você fica por aí, né? Pra não precisar de voltar pra trás uma distância dessa. Eu acho que de onde eu tava morando na época dava uns 900 quilômetros. E eu sozinho de ônibus. Aí foi quando nós fez amizade. Aí acabou dando certo de eu arrumar esses outros rodeios pra mim ir. E ele falou, não, aí você vai lá pra casa, fica lá em casa. Aí eu fui, fiquei um mês na casa dele. Nós treinando lá em Valentim. Treinando nos boi lá. E eu fui em mais 2 rodeios. E nisso deu certo de eu entrar no campeonato lá. E ele arrumou pra mim ir embora morar pra lá. Aí eu só ia num rodeio e ia embora buscar minhas coisas, sabe? No Paraná. Pra mim vir morar ali em Valentim. Só que eu não ia morar com ele, eu ia morar num outro sítio lá que ele tinha arrumado pra mim. E nesse rodeio que a gente foi até nós dois juntos. Eu tive um acidente bem grave, tomei uma pancada na cabeça. E tive traumatismo craniano, eu fiquei 3 dias em coma. Então, aí nós tava junto no rodeio, ele até tava pra montar ainda, quando eu tomei a pancada. Eu tava num brejo, ele tava no outro. Eu tomei a pancada quase na frente dele. Ele montou no boi dele e praticamente, assim, nem não montou, né? Só soltou aquele boi lá e pulou fora, já saiu correndo, catou as coisas e correu pra ambulância. Eles não tinham saído comigo ainda do parque, porque eles estavam tentando me entubar lá, porque tava bem, bem feio. E aí ele catou e foi junto comigo, sabe, pro hospital, ficou lá comigo, me dando um apoio lá. De lá, aí meu pai foi pra lá pra me buscar, a gente veio e ficou na casa dele mais uns dias, eu dando uma recuperada, sabe? Meio que nossa amizade já começou aí, já passando susto já. Primeiro foi comigo, né? Aí depois quando eu voltei a montar,
ele falou pra mim ir embora pra lá, pro Valentim. Só que como eu tinha um amigo meu que tinha me ajudado bastante nos dias que eu tava me recuperando lá em Santa Catarina, eu quis meio que dar uma mão pra ele e fiquei uma época no Paraná. Num lugar lá que dava pra gente ficar nós dois. E em Valentim, onde que o Tião tinha arrumado pra mim, só podia ir um, né? Era só eu. Então, pra mim dar uma força pra esse companheiro meu, eu acabei ficando uns dias no Paraná ainda. Como foi esse período de recuperação depois de um acidente tão grave? De onde tirar a força, tirar a coragem pra voltar a enfrentar um touro? Então, na época, todo mundo falou que achava que eu não voltava a montar, né? Falou, não, vai ficar com medo, vai ficar, né, com essa cisma e tal. E falar pra você, cara, pra mim era tão natural assim. Bom, até hoje eu olho o vídeo, eu tenho o vídeo no celular do acidente, eu olho, parece que aquilo nem aconteceu comigo, porque é uma coisa que assim, eu sei o que os outros contam, o que eu vejo de vídeo e tudo mais, mas eu não tenho memória do acidente nem nada. Do dia que eu tomei a pancada até um mês depois, é um mês que é apagado da minha memória. Eu não gravei nada. A pancada foi muito forte. Então esse período de um mês, eu acho que foi o tempo mais assim crítico assim, né, da recuperação. Eu não tenho nada gravado da minha memória, ficou apagado esse tempo. Minha cabeça, o que acontecia assim, passava uns 2, 3 minutos e me perguntasse, eu não sabia. De antes eu lembrava de tudo, mas aquele período ali de um mês ficou apagado da minha memória. E quando eu tive os retornos no médico e tal, a única vez que eu senti medo na minha vida, eu falo, às vezes os outros perguntam, não foi nem quando eu fui montar num boi, foi quando um médico falou pra mim que era 99% de chance de eu ficar com sequela e nunca mais poder montar. Quando ele falou pra mim que eu não ia poder montar mais, aí que eu fiquei com medo, porque eu não me via fazendo outra coisa. Eu só queria montar. Doeu mais que a pancada? Não, muito mais. A pancada eu nem não lembro a dor que deu, não. Minha cabeça eu só via a hora de poder voltar a montar. Tanto que era pra mim começar a movimentar devagar, tipo assim, começar a andar a cavalo. Que eu tinha um boi de sela lá, ele falou, você vai andando no boi, né, devagarinho, com 60 dias. Eu com 50 dias tentei treinar já, montei num boi, mas acabou dando errado. Eu quase desmaiei em cima do boi. Eu chacoalhou a cabeça ali, eu zonziei, dei de apagar, o boi me pegou de novo, já pisou para as costas, quase que dá errado. Aí eu falei, não, vou esperar o tempo certo, vou recuperar direito para voltar. Aí fiquei 5 meses parado, se recuperando. Aí, a hora que eu vi que tava recuperadinho, beleza, aí eu voltei a treinar e já fui pro rodeio de novo. E essa fase da volta, como foi? Foi difícil? Foi fácil arrumar convite novamente? Conquistar a confiança dos organizadores de rodeio, donos de campeonato? Como foi essa fase? Então, no começo, até eu fiquei meio assim, admirado, porque os 2 primeiros rodeios que eu já fui e entrei na final nos 2, parei nos boi pulador, sabe? Ganhei prêmio. Eu acho que não tinha caído a ficha ainda do que tinha me acontecido. Eu voltei montando do mesmo jeito que eu tava antes de machucar. Mas depois, uns 2 meses aí depois, as coisas começaram a dar pra trás, comecei a montar mal, o psicológico já começou a atrapalhar, comecei a passar um pouco de dificuldade também. Aí eu acho que foi o período assim mais difícil. Passei quase um ano, como a gente fala, indo pro rodeio só pra bater gaiola só. Não tava pagando o breu? Não tava pagando a riata, moço. Não tava dando coco que nem dos outros. Na época, se usasse fita pra amarrar a luva, eu tinha que tirar ela e usar de novo umas 2 vezes pra economizar, que eu não tava tendo dinheiro nem pra fita. Foi um momento bem difícil, assim, eu até pensei em largar a mão, parar. Eu acho que foi o único momento assim que eu pensei na minha carreira em procurar outra coisa, ou dar um tempo mesmo. Mas a hora que eu tava nas últimas, já falei, não dá. Aí eu fui, ganhei um rodeio, aí as coisas começaram a acontecer de novo. Nesse período aí aconteceu o acidente com o Tião, né? Foi um fato inverso ao que tinha acontecido. No começo da amizade de vocês, você sofrendo a pancada, o Tião cuidando de você ali naquele início, e depois a lesão gravíssima que ele sofreu treinando. Você se lembra daqueles dias? Sim. E foi um fato que fez com que vocês
se aproximassem ainda mais? Então, quando eu voltei a montar, com 2 meses que eu voltei a montar, eu ainda estava morando no Paraná, ele sofreu a lesão dele. Aí a gente ficou conversando, de vez em quando conversava, né, pelo WhatsApp e tal. Mas aí, tipo assim, as coisas ficavam difíceis, né, pra mim vir embora. Porque daí eu tava com vontade já de vir embora pra São Paulo, mas ele nas condições que tava e tal, ficava meio assim, né, sem jeito de pedir pra ele, de falar, né, sobre eu vir. E quando eu ganhei esse rodeio, que era um rodeio da Liga, eu ganhei vaga para ir para Barretos. Aí eu catando um dia lá, conversando, eu falei para ele, ó, eu ganhei um rodeio aqui, tem vaga para ir para Barretos. Eu preciso ir para um lugar que eu preciso treinar e me preparar para me montar em Barretos. Se até lá eu montar bem, eu continuo. Senão eu vou, né, dar um tempo, ou sei lá, largar a mão. Mas eu preciso ter essa oportunidade aí, eu preciso montar bem. Aí ele falou, não é porque aconteceu isso comigo que... Eu falei, ó, o lugar que eu arrumei para você aqui, qualquer hora, né, pode vir. Aí eu catei e subi embora pro Valentim. Aí fazia pouco tempo ainda da lesão dele. E eu vim pra ir pra Valentim, fiquei morando com a família deles lá. E aí passou um tempo, logo no início eu não estava na casa dele mesmo, sabe? Era com a família deles lá, mas era em casa separada. Mas eu praticamente todo dia ia para lá para poder estar ajudando no que eu pudesse também. E de lá pra cá eu comecei, só que no início, como estava bem difícil ainda, de vez em quando eu tinha que trabalhar, fazer umas diárias, umas coisas, né? Então não era sempre que eu estava junto com ele. Depois, quando as coisas começaram a caminhar melhor, eu falei para ele, eu não vou, enquanto eu estiver por aqui, eu não vou atrás de trabalhar nem nada, eu vou só ficar montando mesmo. E quando eu estiver por casa, no que precisar, assim, para acompanhar, fisioterapia, nas coisas, eu vou estar aí para ajudar, né? Aí foi indo assim. Aí nisso, depois a gente mudou de casa, aí nós foi morar junto mesmo, na casa dele que ele tem na cidade, né? Que na época tava morando num sítio. Aí nós foi pra cidade, morar na casa da cidade lá. E nisso já tem 4 anos já que nós tá aí. Daí eu sempre acompanho ele nas fisioterapias, nas coisas. E nós meio que... Diz aí, só foi a nossa amizade fortalecendo cada vez mais e nós é mais do que família já. Quem que é sua maior referência como competidor? Qual atleta de montarias em touros que te fez sonhar em ser um grande cowboy? Eu acho que assim, que me fez sonhar de ser um cowboy não tem uma pessoa assim, né? Porque eu acho que desde sempre eu sonhei em montar, em virar um peão. Mas eu acho que assim, uns cowboy que eu me espelhei muito quando estava começando, que eu gostava de ver montar pelo estilo assim que eu achava que eu adaptava mais, sempre foi Silvano, Guilherme, Adriano, né? Os caras que a gente sempre usou meio de referência, mas eu acho que o cara que eu mais tive como referência assim pelo porte físico, o jeito de montar que eu achava que era um jeito que eu conseguia adaptar melhor, eu procurava assistir bastante os vídeos, eu acho que foi o Silvano. É um cara que eu sempre gostei de assistir as montarias dele. Eu achava que meio que o jeito batia, sabe? O jeito de montar. Qual que é esse jeito que você fala? O que você olha de semelhança, apesar dele ser um competidor destro, você canhoto? Talvez o físico seja até parecido, vocês devem ter aproximadamente a mesma altura, mas em cima do touro, o que te atraía, o que te fazia olhar o Silvano? Uma que o cara, né, foi um dos caras mais duros do mundo, dá pra dizer assim. Mas assim, que nem você falou, o porte físico bem parecido, né? Proporção do corpo, né? Então eu acho que, tipo assim, porque montar em boi, a técnica, às vezes, de um cara pequeno e de um cara grande, muda, né? Dá diferença. E pelo corpo ser bem parecido, o jeito de cobrir o pulo pra frente, de cercar, o jeito de remar, era um jeito que eu conseguia adaptar mais fácil, porque o corpo, né, o tamanho, proporção do meu corpo, se eu fosse tentar adaptar um jeito, vamos supor aí, de um cowboy menor um pouco, tipo o Renato Nunes, que é um cara menor, tem o jeito dele montar. O Palermo, digamos assim, que é um cara que tem uma técnica diferente também. Eu acho que pela minha proporção de corpo eu não ia conseguir adaptar a técnica deles. E eu acho que pela a proporção do corpo ser meio parecida, era um jeito de montar que eu
que eu consegui adaptar mais fácil. Você, assistindo ele. Você mudou essa técnica ao longo dos anos ou você, olhando hoje, você fala, não, eu ainda monto do jeito que eu iniciei praticamente? Não, eu acho que a gente, ao passar do tempo, vai mudando, né? Mesmo às vezes sem querer, a gente vai adaptando, vai encaixando uma coisa ou outra, acaba... Porque que nem uma vez um cara me falou, a finalidade do movimento é uma só, mas estilo cada um tem o seu, né? Cada um tem um estilo. Pode montar parecido, mas igual ninguém é. Então eu acho que eu mudei bastante, sim. Hoje eu acho que eu acho que meu estilo assim é uma coisa minha, meu jeito de montar. Já mudei bastante coisa. Tem muita coisa que eu consigo espelhar nos outros ainda, em vários peão, né? Porque a gente pega um pouquinho de cada um, mas eu acho que eu já mudei bastante coisa, sim. Você rodou praticamente todos os campeonatos do Brasil que a gente ainda tem em atividade. Liga Nacional, Equipe Roseta, hoje é uma das estrelas do circuito Rancho Primavera. O que faz o CRP ser diferente? É até difícil de falar, assim, né? Mas cada um tem o seu mérito, o seu... como posso dizer... Tem a qualidade de todos os campeonatos, né? Não quer desmerecer nenhum. Mas, assim, eu sempre... Hoje, nível de rodeio do CRP está muito alto. Nível de competidor, a premiação, a valorização do competidor dentro do campeonato, eu acho que é uma coisa que é muito boa. A organização, tudo. Hoje, no Brasil, eu acho que, tipo assim... que a cada tempo está cada vez mais difícil de viver do rodeio, né? No Brasil, cada vez mais disputado, cada vez as premiações diminuindo cada vez mais. E eu acho que o rancho é um campeonato que está conseguindo levantar a bandeira do rodeio, sempre valorizando os competidores, sempre mantendo um padrão. Hoje eu acho que é, sem dúvida, a melhor premiação do rodeio brasileiro tá dentro do campeonato do Rancho Primavera. Então, essa valorização que a gente precisa para o rodeio, para o atleta de montaria em touro, eu acho que dentro do campeonato do Rancho Primavera está sendo o campeonato assim, mais completo nessa parte. Que consegue valorizar mais a gente e tal, dar uma premiação boa. O caminho para chegar aqui dentro foi um pouco diferente. Você foi a convite da comissão organizadora de Luisiânia, e lá, finalista, montou bem demais e conseguiu sua vaga. Você foi para lá com esse intuito de entrar dentro do ranking do campeonato, ou você queria apenas disputar o título de Luisiânia? Não, um ano antes, no finalzinho do ano, eu tinha montado aquele ano todo sem seguir ranking de nenhum campeonato. Quando foi chegando no finalzinho do ano, eu em casa, conversando com o Tião, falei pra ele, assim, pro ano que vem, primeiro eu vou tentar entrar no Rancho Primavera. Se não der certo, eu vou nas etapas da PBR, se eu conseguir, que eu tinha tido um convite já, tinha conversado assim, meio por cima, né? O pessoal meio que comentando, assim, tava meio de olho e tal em mim já, para mim montar numas etapas, tanto do Rancho Primavera quanto da PBR. Falou assim, pra gente ir conversando e tal, que uma hora, quem sabe, dava certo de ter uma oportunidade. Mas depois eu não tinha conversado com mais ninguém, nem do Rancho, nem da PBR. Aí eu cheguei no final do ano, eu falei assim, ó, pro ano que vem, se for para mim ficar no Brasil, Rancho Primavera. Se não der certo, eu vou tentar ir numas etapas da PBR, somar uns pontos e tentar mexer com o meu visto de novo, que eu já tentei 4 vezes, meu visto negou. Tá difícil, rapaz, vai cruzar o corgo pro lado de lá. Mas aí eu ia ir numas etapas deles, porque daí, tipo assim, por ter menos rodeio, eu conseguia ir nos rodeios abertos de novo. Mas o meu foco principal era o rancho. Aí quando foi no começo do ano, eu até fiz uma pré-temporada com preparador físico. E falei assim, não, eu quero me preparar esse começo de temporada para na hora que começar os rodeios, eu vou arrumar uns rodeios aí para mim tentar entrar naquele campeonato. E se não der certo, aí eu tentar focar em outro campeonato. Aí eu vou seguir um campeonato esse ano. Na minha cabeça eu ia entrar num campeonato.
Mas meu foco estava sendo o Rancho Primavera. E aí eu até mandei mensagem nos dias, eu conversei com o Cego. Ele falou assim que as etapas do começo do ano era pro pessoal que tinha terminado o ranking passado, né? E depois o pessoal do radar. Aí depois, mais pra frente, a hora que desse certo, uma oportunidade, né, pra mim ir num evento ou outro. Mas aí eu pensei comigo, falei assim, eu não vou ficar esperando, né? Vai que não dá certo de pôr lá. Aí eu fiquei sabendo do rodeio de Louisiana que ia ser etapa do rancho e que a comissão teria alguns convites. Daí a gente ligou lá, até o Tião, que entrou em contato com o Dodô, que tinha amizade com ele já, e o Dodô que conseguiu ajeitar para mim lá, me deu oportunidade lá, nem me conhecia direito, mas através do Tião, dando uma força, né, porque já tinha montado lá há muitos anos, tinha amizade com a família deles lá, conseguiu que encaixasse para mim montar lá. E eu tive essa oportunidade, já fui lá, montei bem, entrei na final lá, ganhei quinto, né? Eu já somei uns pontos pro ranking já e aí foi onde eu tive a oportunidade de estar seguindo dentro do campeonato. O pessoal até brinca lá na montaria da final que você saiu até zonzo de tanto giro que o divórcio deu. Deu a tontura mesmo ou não? Rapaz, ele rodou ligeiro demais, a hora que eu soltei as pernas pra me descer, as pernas embaraçou e passou as duas pra um lado só, eu rodei em cima da cabeça dele, foi até meio engraçado, né? Eu desci meio girando lá, eu fiquei zonzinho, eu fui sair correndo, saí me trambaleando aqui, assim, escorei na cerca lá. Aquilo lá foi um sarro, o povo depois ficou tirando sarro de mim lá, rapaz, em casa de aguentar os outros tirando sarro. Após esse desempenho em Louisiana, o Rogério viu que você tinha potencial para seguir aqui dentro. Como foi a fase de adaptação? Muitos competidores falam que essa é a fase mais difícil, esse período de pressão por pontuar, por se manter no ranking, muita gente não consegue nem passar dessa fase. Como foi para você esse período? Então, para mim foi bem tranquilo, porque, como eu falei, eu tinha me preparado no começo do ano e meu foco, desde o final do ano passado, eu tinha colocado esse propósito para mim e eu tinha me preparado para aquilo. Montei bem naquele rodeio, tive a oportunidade, ele me chamou para estar seguindo dentro do campeonato. Então eu sabia que eu tinha que montar nos meus boi, bem montado, aproveitar os boi que eu tinha, que eu tivesse pegando, que as coisas iam acontecer. Claro que tem uma pressão, né? Porque você tá ali, você tá tendo uma oportunidade ou duas, você sabe que você tem que aproveitar ela, pontuar, que senão, né, passa. Mas assim, eu tava me sentindo bem preparado, tava montando bem, com a cabeça tranquila. E eu nunca fui muito de esquentar a cabeça com um negócio de pressão, essa pressão que o povo coloca. Eu, na verdade, me cobrava muito no início. Eu acho que depois da minha lesão foi uma das coisas que me amadureceu muito. Foi saber que as coisas não é na hora que a gente quer, do momento que a gente quer. Então comecei a aceitar mais quando as coisas não dão certo ou não acontece, e não me cobrar tanto, porque eu era de me cobrar muito, não admitia erro meu, tipo assim, se eu caísse de um boi e eu soubesse que era falha minha, que fosse um erro meu, aquilo eu ficava remoendo e acabava que me atrapalhava mais ainda. Então, depois da minha lesão, foi uma das coisas que foi melhorando com o passar do tempo, e eu acho que por eu não me cobrar tanto assim, e por eu ter consciência que eu estava bem preparado para aquilo, eu acho que foi o que me ajudou a conseguir montar bem, continuar somando ponto e embalar dentro do campeonato. Em cima disso que você falou, você é um cara consciente que tem pulo de boi que não tem jeito? Não. Que não tem jeito de vedar? Não, tem uns boi que... Mas assim, eu tenho uma coisa na minha cabeça, que... Eu vou fazer até uma pergunta. Igual o dia do evento surpresa, tava suando frio lá no fundo. Não, antes de montar nele eu tava tranquilo, tava bem tranquilo. E eu tava, tipo assim, pensando que eu ia ir bem naqueles pulos dele da solta. Eu falei assim, eu vou ir pra arrebentar com esse touro mesmo. Na hora que ele deu fechado ali. Não, eu tava, né, assim, dentro do brejo, tava bem tranquilo mesmo. Só que depois que eu balanguei a cabeça, que ele deu aquele pulo, a hora que eu pisquei, eu tava batendo no chão, menino. Eu fiquei umas 3 semanas andando duro do golpe que ele me deu. Aquele lá é um tipo de
pulo, é um tipo de queda que aí não dá pra se cobrar. Não, aí a gente nem sai dando risada, né? Fala assim, nossa, tô bem, tô vivo, tá bom. Cai desse daí não tem problema. Não, esse aí não dá nem pra ficar bravo, né? Como é que fica bravo, pai? Pai do céu, tem uns pulos que eu vou te falar a verdade. Claro que a gente quer parar em tudo quanto é tipo de boi, né? Até nos boi difíceis. Eu mesmo sempre gostei mais de montar no boi difícil do que montar no boi comum. Porque você cai é mais um que caiu, mas você parou, você foi o cara que parou naquele boi, né? E eu tive sempre isso comigo. Mas aquele boi eu não faço questão de montar nele de novo também, não. Esse não tem vontade, nem um não? pouco, rapaz. Eu não quero ser o cara que parou nele, não. Passa a vez pra outro. Tem boi que intimida, Douglas? Tem boi que a gente respeita, sim. Tem boi que você sabe que o pulo dele... Que nem... cada um sabe da facilidade que tem, da dificuldade que tem. Então, se é um boi que ele... o tipo dele pular... Tem boi que é mais perigoso que o outro. Você tem uma certa dificuldade nesse ponto, você vai com receio maior. Não adianta falar que não. Mas eu nunca fui assim de falar assim, não, tem um boi lá que eu tenho medo de montar nele, não. A gente respeita. Tem boi eu queria falar. Não, tem boi que a gente não quer montar. Bom, eu já montei, esses dias pra trás eu montei numa penca deles, viu? Eu acho que eu fui fazendo uma lista dos boi que eu não queria montar, só fui pegando mesmo. Agora eu tenho que fazer uma lista dos que eu quero montar, dos bons, pra ver se eu consigo pegar eles também, porque... Falando até dessa fase aí que você sorteou realmente touros com pouquíssimas paradas dentro do campeonato e foi bem na maioria deles. Você se considera um competidor pronto para touro duro? Eu sempre fui eu sempre reparei isso em mim, que eu, nos boi difícil, eu conseguia montar, às vezes, melhor, porque eu acho que, por eu ser muito tranquilo com tudo, ser bem sossegado, às vezes falta um pouquinho aquele nervosismo, aquela ansiedade para montar num boi, que às vezes a gente acaba acomodando. Você vai, o boi é bom demais, não sei o que, o boi é rodador, você vai muito acomodado, e é onde que dá errado, às vezes cai de um boi por causa disso, porque você vai, né, meio corpo mole e dá brecha. Aconteceu alguma vez aqui dentro do campeonato? Você Já, se lembra de algum? Vixe, nossa senhora. Já teve umas 2, 3 vezes aqui, dá vontade de cavucar um buraco e entrar dentro de vergonha, rapaz, de cair de uns boi. Ser ir confiante demais e acabar dando errado. Então eu sempre achei que nos boi mais difíceis, uns boi que tem que ter uma atenção maior, eu montava melhor. Eu acho que eu não... Assim, eu acho que eu não sou um cara de ficar parpando muito boi, não. Eu vejo aí nos peão que tem uns competidores que são, assim... Nossa, não tem o que falar. Os caras são... fenômeno montando em boi, só que tem alguns boi, alguns momentos que a gente percebe que eles meio que dão uma parpada, dão uma defendida, às vezes não vai com aquela gana, com aquela raça. E eu acho que eu não tenho esse negócio assim. Pode ser boi difícil, pode ser bom, pode ser duro, pode ser o que for, eu monto de um jeito só, monto tranquilo. E vou pra cima, não solto, não. Até de vez em quando tem uns tropeiros que reclamam, falam assim, rapaz, mas você atrapalha os boi pro lado, porque você entorta, você não larga, você insiste, volta a montada, acaba com a média dos boi, porque daí acaba dando atrapalhado, os boi às vezes não tem o mesmo desempenho. Falar, enquanto tiver chance, eu tô agarrado, não solto, não. Eu acho que é uma característica minha, assim. Sempre fui de brigar até o final mesmo. Falando especialmente da temporada 2021, acho que é o melhor ano da sua carreira como competidor de montarias em touros. Você vem com um aproveitamento fenomenal, não à toa é o líder do campeonato, mesmo o Sandro tendo ganho 3 etapas a mais que você. Só que você foi melhor round a round, conquistando melhores bonificações, aquilo que a gente tem dito bastante. Para a formação dos números do ranking geral. Você foi um cara mais constante dentre as melhores montarias dos rounds, por isso ocupa essa posição. Você tem olhado para os números e ao que você atribui essa fase tão fantástica que você vem vivendo? Queria que você falasse um pouco como está se sentindo atravessando esse momento glorioso aqui dentro, e sua expectativa para a reta final da temporada. Pensa
não pensa, não tem como não pensar lá no final do ano, no título de campeão. Como que tá o Douglas nesse momento? Então, não tem como não pensar, né? No final, eu acho que todo mundo almeja ganhar o campeonato, ganhar uma premiação boa, chegar lá bem, poder fazer uma final boa aí, ganhar o ranking, chegar na frente já é uma coisa muito boa, mas poder ganhar campeão do campeonato, eu acho que para todo mundo é muito gratificante. Esse momento da minha carreira, para mim, está sendo o melhor da minha carreira. Vem montando bem, como você falou, tendo uma constância muito boa. Eu acho que isso é pelo trabalho que eu tive para trás, os treinos e a dedicação minha, assim, de um tempo para cá, sempre procurando melhorar e tal. Eu acho que isso é o reflexo desse esforço que eu venho tendo. Então, para mim, isso é muito gratificante, que eu sei que o trabalho que eu tive lá atrás, que eu venho tendo ainda, tá dando resultado, né? Então eu acho que isso que deixa a gente mais contente, saber que tá conseguindo montar bem, aproveitar as oportunidades e tudo. Como diz, da agora para frente, a expectativa é montar bem, continuar nessa constância até o final. Poder chegar lá montando bem, parando nos touros. Eu acho que não só pensando no dinheiro. O dinheiro é bom. Quem não quer, né, ganhar 50 mil no final do ano aí é só para, como se diz, valorizar mais ainda o trabalho da gente do ano inteiro, só para, que nem os outros, encerrar mesmo. Mas eu acho que, assim, não é nem pelo dinheiro, pelo título lá no final. Eu acho que a satisfação de dever cumprido, você poder estar montando bem, que nem eu falo, para mim, eu não estou pensando assim em ganhar o prêmio em si. Eu estou pensando em parar nos meus touros, montar touro a touro, que nem round a round, rodeio a rodeio aí até acabar. Já está na reta final, mas eu acho que eu procuro não pensar muito assim lá na frente, no que eu posso ganhar ou deixar de ganhar. Eu acho que por a gente estar na frente, acaba tendo uma pressão maior, acaba a cobrança de fora é maior e a gente acaba se cobrando mais também. Mas a minha vontade é poder parar nos meus touros. Eu sempre tive isso comigo, independente se eu ganhar, se eu perder, mas se eu parar no meu touro, que nem eu vim montando nos boi difíceis, pude parar neles. Isso pra mim, eu tô mais que satisfeito. Poder tá fazendo meu serviço bem feito. Sem titubear, um touro para montar no final e um touro para não montar. Na final do campeonato? Isso. Nossa, difícil. Tem muitos touros aí que eu tenho vontade de montar. Muitos que não tem também? Vixe, bastante. Um pouco eu já montei já durante o ano aí. Mas agora eu acho que um touro que eu tenho vontade de montar tenho vontade de montar no semelhante. No semelhante não. No impressionante. Impressionante. É um touro que você gostaria de montar. Impressionante, eu tenho vontade de montar nele. E o fascinante, eu montei nele na final do ano passado, só que ele tava pulando pra esquerda. Agora, as últimas vezes, ele tava vindo pra direita. Ou de contramão não é fácil, não. Mas se ele resolvesse pular pra esquerda de novo, eu tava com vontade de montar nele de novo. São dois touros que você gostaria de encontrar em uma eventual final. Que eu tenho vontade de montar. Eu acho que é um touro que eu consigo desempenhar um bom trabalho neles. O jeito deles pular.
Um só pra correr. Esse eu não quero de jeito nenhum topar com ele a Rinópolis. Elemento surpresa. Eu não sei se ele vai estar, mas é um que não dá não, viu? Eu acho que seria ele. Do resto, pode bretar. Ah, não é assim também, né? Vamos meio com calma, que tem uns outros aí, umas pedras meio pesadas aí pra trás ainda. Mas eu acho que dos outros ainda... tem uns que eu ainda nunca montei, dos boi difíceis aí. E a gente sabe que é difícil, mas a gente nunca montou, a gente não tem aquela noção. Agora, ele eu já montei e eu vou falar pra você, sem sombra de dúvida, é o boi mais duro que eu montei até hoje. Ele é maiorzão, deixa pro Sandrão, tem o braço um pouco mais comprido. Ele vai bem nele, viu? As pernas grafinhadas por baixo do subaco dele mesmo, eu queria ver isso aí. Eu acho que vai dar uma boa, viu? Mas eu não... Meu corpinho não aguenta outra pancada daquela não, pelo amor de Deus. Douglinha, obrigado pela participação. Tamo junto, e vai dar descansado agora que tem mais um para enfrentar hoje. E é das novas aquisições da DNA Bulls, hein? Então, rapaz, tem que ficar descansadinho aí, caprichar nesse de hoje, né? Que ontem deu uma bobeirinha, senão a turma que tá pra trás aí tá só esperando uma brechinha pra atropelar você tá na frente. Tem que encarnar os X-Men aí e vencer o Magneto. Não pode dar brecha não. Se Deus quiser vai dar certo hoje. Valeu, Douglinha. Valeu.